introdução à teologia do Novo Testamento. Desse modo, nós aprendemos o agir de Deus, a diferença sobre o agir de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por que é tão diferente a forma de Deus agir? Nós vemos que, a partir do Calvário, nós temos uma mudança. No Antigo Testamento, nós temos Deus agindo de forma às vezes brutal. Nós identificamos um Deus que manda matar, dizimar, destruir civilizações inteiras. Por exemplo, no tempo de Samuel, Deus fala para o rei Saul: mata, vai lá, mata todos de Amaleque, mata todos os amalequitas, queima o que sobrar, não traz nada vivo. Significa dizer que era para matar homens, mulheres e crianças. E aí Saul mata o povo, mas traz algumas virgens bonitas, traz o ouro, a prata, algumas ovelhas cevadas, alguns bois gordos, ele traz. E aí Samuel vai ao encontro dele, e Deus fala para Samuel: eu já rejeitei Samuel, não quero mais comigo. Nota bem que Deus está rejeitando a um rei porque ele não obedeceu a sua voz de matar, dizimar todo aquele povo. E no Novo Testamento a gente tem um Deus que Paulo vai descrever como Deus é amor. João vai dizer que esse Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A impressão primeira que nos dá é que não casa, parece que não bate a descrição desse Deus amoroso com esse Deus tão radical. Parece que são duas pessoas tão diferentes. Parece que esse Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Por que essa diferença? E essa foi a nossa trajetória na teologia do Novo Testamento. Mostrar o porquê dessa mudança. Por que Deus trata de maneira diferente no Novo Testamento? Por que ele agia daquela forma no Antigo? Na realidade, no Antigo Testamento, o que estava em evidência era a justiça e a santidade. A justiça e a santidade era aquilo que estava em evidência. Deus estava se mostrando um Deus santo, que era tão santo que não era uma só vez, era 3 vezes santo, como diziam os querubins: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E também a sua santidade. Ele diz o tempo todo para Israel: sede santo, porque eu sou santo. E a sua justiça é implacável. Ele vai julgar de forma tempestiva todo aquele que pecar contra ele. E aí, mas ainda assim nós temos algumas poucas manifestações da graça no Antigo Testamento. Mas o que está em evidência é a justiça e a santidade. O que muda com o advento do Novo Testamento? O que muda com o advento do Novo Testamento? Com o Novo Testamento, nós vamos ter em evidência agora o amor e a misericórdia. Então, diga comigo: no Antigo Testamento, o que está em evidência no caráter de Deus é a sua justiça e a sua santidade. No Novo Testamento, o que está em evidência é o seu amor e a sua misericórdia. Ora, por isso, agora também há um porquê, né? Por que Deus agiu assim no Antigo Testamento e ele age assim no Novo Testamento? Alguém pode arriscar alguma coisa? Ninguém? Pode falar. Eles
você pode perder só a metade da prova. Você colocou já no nosso. Muito bem, qual é o seu nome, querida? Regina. Regina. Muito bem, Regina, olha só. Ela foi no ponto, não foi a carne e o sangue que revelou. A diferença é que no Antigo Testamento, Deus é Deus. Ele é Espírito. Ele fez o homem, mas ele nunca foi homem. Deus, quando chega no livro de Jó, Jó passa por todo aquele sofrimento, e ele faz Bildad, Zofar e Eliú, viram para ele e falam, olha, por que você não entra em juízo com ele? E o costume daquele tempo era, quando alguém tinha uma pendência com alguém, quando havia algum litígio entre duas partes, se elegia um árbitro, alguém que fosse idôneo para ser o árbitro entre aquelas duas partes, e se colocar, esse árbitro colocaria a mão no ombro de um e no ombro do outro, e ouviria as razões de um e as razões do outro, e através dessa ouvidoria, ele iria estabelecer o juízo. Era assim o costume da época. E aí Jó diz o seguinte, não posso, não existe árbitro entre nós. Aí Jó diz o porquê. Por quê? Porque ele não é homem. Ou seja, Jó está dizendo, Jó está se queixando, não tem juiz que julgue essa causa porque ele não é homem. Não tem ninguém que possa colocar a mão no meu ombro ou no dele. Ele não é homem. E não é por acaso, queridos, isso é maravilhoso. Eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas não dá. Presta atenção. É por isso que Jesus veio. Note bem que Deus tem muitos nomes em toda a Bíblia. Há uma enormidade, há quem diga que são 37, mas na verdade são muito mais. Ok? Você vai encontrar na Bíblia Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Sidbequenu, Jeová El Gibor, Jeová El Shaddai, Elion, Jafá, Jireh, Yavé. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel. Tudo isso maravilhoso, tudo isso são nomes de Deus no Antigo Testamento. Ok? Mas, Jesus, o anjo disse para Maria que o nome dele seria qual? Emanuel. E Jesus seria chamado. Mas ele mesmo, o próprio Jesus, nunca se intitulou com nenhum desses títulos. Não. Ele próprio, quando ele vai para Cesareia de Filipe, para o Monte da Transfiguração, ele está indo lá para os confins de Zebulon e Naftali. Ele no caminho, há uma multidão que o cerca e o acompanha. E os 12, a multidão ouvia os discursos, mas os 12 ouviam a explicação na intimidade. Ele chega para os 12 e pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E aí, os 12 começam a falar, uns dizem que tu é Elias, tem gente que fala que tu é Jeremias, olha, tem gente até falando que tu é Moisés. Aí, ele devolve a pergunta, só que agora ele restringe a colégio apostólica. Ele fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, o povo diz isso de mim, mas vocês me conhecem na intimidade. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro sai com aquela palavra maravilhosa, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele, olha só, Pedro reconheceu que ele é o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo, ok? Mas Jesus, todas as vezes que se refere a si, ele não usa esse tipo. Ele fala o menor de todos. Porque se Filho do Deus vivo é o maior de todos os títulos que ele tem, Filho do Homem é o menor. E é justamente esse que ele usa, Filho do Homem. Ele diz o tempo todo, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar
inclinar a cabeça. O príncipe desse mundo é vindo e o filho do homem não tem nada nele. E o tempo todo ele se chama de filho do homem. Por quê? Porque, note bem, essa é a questão. Jó reclamou que Deus não é homem, não é isso? Mas aí nasce Jesus. A Bíblia diz: um menino nos nasceu, o filho se nos deu. Agora, Jesus está, quando ele fala filho do homem, ele está dando um recado, não é para os homens não, é para o diabo. Ele está falando para o próprio querubim ungido, para Satanás. Olha, diabo, agora eu também sou homem. Você está entendendo? Talvez você não tenha entendido o poder disso. Quando Deus fez a Terra, o planeta, Ele deu esse planeta para Adão. Não foi? Adão, é tua a Terra. Domina sobre ela. Não foi isso? Ele deu a Terra para Adão. A Terra, o planeta que Ele fez com tanto carinho, e tudo era muito bom, Ele entregou para Adão. Adão, por sua vez, caiu, pecou, virou escravo do diabo. Então, escravo não tem propriedade. Tudo que é do escravo pertence ao dono do escravo. Correto? Então, o que era de Adão passou às mãos do diabo. Então, o mundo, diga, o mundo, desde então, jaz no maligno. Entenderam isso? Sim. Então, o mundo está na mão do diabo. Mas o diabo não é o dono, ele é o posseiro. Ele se apossou dos bens do escravo. Ele não é o dono, ele é o posseiro, ele se apossou, ok? Como reaver essa terra que foi tomada? Só tem um jeito, porque Deus não é como nós. A gente dá as coisas e toma. Se a pessoa não usar direito, né? A gente vai lá e, poxa, eu dei para minha filha, que é a mãe da minha neta que está aí hoje, quando ela fez duas coisas ali. Comprei o jornal para ela ali. Todo cheio de enfeite, era o mais lindo da loja. Eu paguei aquilo a 2 pentas. Eu vim para casa, né? Aqui eu tenho pela única filha, todo gosto. Aí ela, presente de aniversário dela, não levou meia hora. Ela arrancou todos os enfeites da música. Eu fiquei quase endemoniado. Aí ela subiu, mas ela tinha 2 anos, não podia bater. Eu peguei, a minha esposa, calma. Peguei, botei em cima do guarda-roupa. Tá, gente, a gente pai, a gente é muito. Hoje eu olho para trás e falo, eu tenho que pedir muito. Aí a netinha vai pagar. Aí, glória a Deus, a gente passa que vai, né? É por isso que a avó é pai com açúcar. Né? A gente tenta consertar. Resgatar tudo isso aí. Vamos lá. Mas Deus não é assim. Deus deu, está dado. Ele não toma de volta, mesmo que você use mal. Se ele deu, é seu, está dado. Não adianta, ele não toma de volta. Muito bem. Ele deu a Adão. Agora, como resgatar aquilo que estava na mão de Adão e foi parar na mão do diabo? Só um filho de Adão. Só um descendente de Adão, homem, para resgatar a terra, tem que ser da descendência. Tem que ser filho. Tem que ter consanguinidade para reclamar, ó, isso aqui é do meu pai, vou pagar o preço. Deus não podia fazer isso. Então a terra ficou na mão de Satanás. Agora vem Jesus, nascido de mulher, de carne e osso, comendo e bebendo, andando nesse chão e dizendo arrependente. E aí ele fala, diabo, agora eu sou homem. Aleluia. Ele agora sangra, ele agora sente
dor, ele agora sente frio, ele agora sente sede, ele agora passa por dificuldade, ele agora passa por todas as intempéries, sente todas as paixões, ele agora avalia com propriedade tudo que você sente, tudo que você passa, tudo que nós vivemos. Agora ele é homem, essa é a diferença. Aqui é um Deus que fez, mas não sabe o que é ser. Aqui é um Deus que passou por dentro. Ele viveu aqui. Ele teve uma carne que foi perfurada, que foi sangrada, que foi flagelada. Ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, ele foi vilipendiado. Aqui ele sentiu na carne, na pele, literalmente o que é ser um homem. Agora, quando você cai, quando você pega, quando você chora, quando você clama, ele pode dizer ao Pai: Pai, perdoa. Aleluia! Ele sabe por experiência própria aquilo que passamos, aquilo que sentimos. Quando você está sozinho no quarto escuro, ele sabe que é solidão, porque ele esteve sozinho no Getsemane. Ele esteve sozinho no Gólgota, até clamou: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Entenderam isso? Então, essa é a questão. O porquê de Deus agir de uma forma no Antigo Testamento e agir de outra no Novo Testamento. Agora, tem mais. No Antigo Testamento, Deus é mais radical, porque essa justiça e essa santidade, ela é exigida, imposta sobre um povo só. Mas o amor e a misericórdia é sobre toda a terra. Há uma diferença. Aqui, Deus é exclusivista. Aqui, ele generaliza. Para estar debaixo desses preceitos, a lei de Moisés não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Ele estabeleceu sobre uma nação, porque essa nação ele escolheu e formou Israel. Para os filhos de Abraão, segundo a carne, ele exigiu: ser santo, porque eu sou santo. Para as nações ao redor, não havia essa exigência. A exigência era que esse povo não se contaminasse com as nações. E aí sim, agora eu vou explicar. Por que ele foi tão rigoroso com alguns povos? Deus escolheu, olha para cá. Deus escolheu uma nação para cumprir um propósito. Ele escolheu um homem, Abraão. Pegou o filho deu um filho a esse homem, Isaac. Esse filho Isaac teve 2 filhos, mas ele só quis um, Jacó. Com esse ele estabeleceu uma aliança e fez dele pai das 12 tribos. E a partir daí criou a nação. E no Monte Sinai ele fez uma aliança com a nação. Ele fez uma aliança com Abraão. O nome de Abraão era Abrão. O nome da mulher, Saraí. Ele pega esse casal, faz uma promessa, muda o nome do homem, coloca um pedaço, já falei sobre isso, Yod, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus. Ele pegou o rei, a letra sagrada do seu nome, e colocou dentro do nome de Abraão. Por isso que Abrão virou Abraão. Esse é o nosso português, tá? No original, Abraham. Aí é o H aspirado, é a letra rei, do hebraico. Isso para quê? Colocando o nome dele dentro do nome de Abraão, ele fez uma aliança. Da mesma maneira que é casado, ele levanta a mão. Da aliança. A mão da aliança, né? Ser casado. Essa aliança é o símbolo de que você tem um pacto com alguém, correto? É isso? Muito bem. O nome, você que é casado agora está mudando, né? Agora já a gente tem muito modernismo agora. Agora troca de nome se quiser.
Mas até bem pouco tempo atrás, era obrigatório. A mulher casada carregava obrigatoriamente o último sobrenome do marido. Correto? Isso é aliança. No Antigo Testamento havia esse mesmo preceito. Qualquer pessoa que entrava em aliança, ela também, esse princípio vem de lá. Só que lá não era unilateral, era bilateral. As duas partes, qual é o seu nome todo? Cristiano Neves. Cristiano Neves. Eu sou Carlos Alberto Pereira. Cristiano Neves e Iori. Se nós entrássemos em aliança no Antigo Testamento, o meu nome ia passar a ser Carlos Alberto Pereira Iori. E o seu nome, Cristiano Neves Iori Pereira. O meu último nome entraria no seu e o seu no meu. Isso diria que nós agora seríamos da mesma família. Meus filhos seriam teus filhos seriam meus filhos. Nossas famílias estariam aliançadas. Tudo que acontecesse contigo, eu estaria implicado e vice-versa. Entenderam isso? Como Deus colocou uma parte do nome dele dentro do nome de Abraão, não podendo colocar um pedaço do nome de Abraão dentro do nome de Deus, Deus colocou o nome inteiro. A partir desse dia, Deus passa a se chamar diferente. O nome de Deus muda. Deus, até aqui, se apresenta como Elion, Altíssimo, ou Yahvé, que é o... não, é Adonai. Deixa eu parar, Elohim, que é Criador. A partir desse dia, Deus muda. Para qualquer pessoa que ele se apresenta, agora ele vai dizer, eu sou Deus de Abraão. O nome inteiro de Abraão entrou no nome de Deus. Ele passa a se chamar Deus de Abraão. Abraão se torna o sobrenome de Deus. Lá na frente ele vai estabelecer uma aliança com o filho de Abraão, Isaac, e depois com Jacó. E ele vai se apresentar para Moisés dizendo, Moisés, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Já foi. E aí ele pega a nação no Egito, arranca o povo com 10 pragas, com mão forte sobre os deuses do Egito, e leva o povo para o Monte Sinai. E no Sinai ele faz uma aliança agora não com um homem, mas com a nação toda. Deus, diga, a igreja é a noiva do Cordeiro. Israel é a esposa de Deus. É níveis diferentes. O pessoal fala, aqui mesmo a gente ouve falar, né? Não, porque a igreja é o Israel espiritual de Deus. Não é não. Israel, porque se a igreja fosse o Israel espiritual de Deus, Israel estaria definitivamente rejeitado. Teria sido substituído. Correto? Mas não é assim. Abra Romanos, capítulo 11. É isso? Vê se está escrito aí. Porventura rejeitou Deus do seu povo? É isso? É isso? Então lê para mim. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso, Paulo falou. Falei. Ele vai dizer na continuação que eles foram endurecidos um pouco de tempo para que nós fôssemos aceitos. Mas quando o nosso tempo terminar, eles serão restabelecidos. É assim, gente. O agente de Deus no Antigo Testamento é Israel. Tudo que Deus vai fazer no planeta, trata com Israel. Ok? Credes em Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas, que são a boca de Deus. Prosperarei. Deixa eu melhorar isso aqui. Na realidade, Deus está falando a mesma coisa.
porque isso é uma fraseologia poética. A poesia hebraica, ela é sempre uma ampliação da primeira frase. Isso é a fraseologia hebraica. Ele vai sempre ampliar o segundo texto, a segunda frase. Ele está dizendo, credes em Deus. Na segunda, credes em Deus também, porque os profetas falam só a boca de Deus. Então, credes em Deus, crede nos seus profetas. Ele está crendo na mesma coisa, que os profetas falam por Deus. Ok? Entenderam? Muito bem. Israel é o agente no Antigo Testamento. No Calvário, quando Jesus fala na cruz, Tetelestai, está consumado, acabou, terminou, ali Deus fecha. Acabou. Agora Deus se volta e cria do meio das nações um outro povo. Até ali só existiam dois povos na terra toda: gentios e judeus. Ok? A partir dali criam o terceiro povo. Para nós, há uma multidão de povos no mundo. Para Deus só tem três: gentios, judeus e igreja. Sendo que a igreja, ela é um povo tirado dentre os povos. Há até judeus que também são igreja. Ok? O agente de Deus nesse tempo é a igreja na terra. Deus faz qualquer coisa nesse planeta hoje usando a igreja. É a igreja que é a voz de Deus nesse tempo. Mas quando esse tempo terminar, é o tempo dos gentios que Daniel falou nas 70 semanas de Daniel. Quando terminar, nós estamos na lacuna entre a 69ª semana e a 70. Aqui há um parênteses, esse parênteses chamamos de graça. Ok? Esse tempo é o que a gente chama de tempo dos gentios. É o nosso tempo. Ok? O tempo da graça. Não, pastor, nesse mesmo capítulo 11 que ele fala para a gente não se vangloriar. Exatamente. Porque ele não poupou os isso aí. Se ele não... Isso é, quer dizer o seguinte. É porque tem muita gente achando que a graça é de graça. Não é assim, não. A graça é o favor não merecido de Deus. Mas o que a gente aprendeu errado é que esse favor... o amor de Deus não tem limite, tem. O amor de Deus tem limite, sim. Qual é o limite? O limite do amor de Deus é a sua justiça e santidade. Deus não passa por cima da sua santidade e da sua justiça, mesmo em nome do seu amor. O amor de Deus permitiu Jesus morrer na cruz por causa da sua justiça. O amor queria arrancá-lo de lá. Jesus clama da cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazer. O amor não pode fazer. A justiça, que diz o salário do pecado é a morte, está sobre Jesus agora. Por quê? Todos os pecados de Adão até nós, depois de nós, caíram sobre ele. Ele se tornou pecado. Como ele se tornou pecado, o salário do pecado é a morte. E aí Deus, o amor de Deus não pode tirá-lo porque ele pediu para não fazer. Ok? O que Deus faz? Vira as costas. E aí ele clama da cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por quê? Me desampaixonou. Entendeu isso? Mas voltando aqui para Israel. Ele faz uma aliança no Sinai com Israel. Eu falei que nós, igreja, somos a noiva do Cordeiro. Israel é a esposa. Por quê? O encontro de Deus com Israel no Sinai é a festa de casamento de Deus com o povo. Olha o que Deus diz: a partir de hoje, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos da terra. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Nenhuma outra nação, nenhum outro povo tem essa característica, tem essa peculiaridade.
Nenhum outro povo americano se sente dono do mundo, o xerife da terra. Mas eles não podem dizer nós somos o povo de Deus. Mas eu acho que por isso que eles fizeram aliança com Israel. Eles sabem. Eles sabem da bênção. A bênção de Deuteronômio. Abençoarei os que te abençoam. Não, Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa bênção vive hoje. E os americanos conhecem. Mas há muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. Esse apadrinhamento do americano de Israel, há muito mais por trás disso do que só, na realidade, a riqueza e o poder americano está dormindo em berço judaico. As grandes empresas americanas são de domínio judeu. Não foi a partir da Segunda Guerra? A fonte da riqueza americana fala hebraico. É sério isso. E pastor, isso daí não vem do fato de os Estados Unidos terem entrado na guerra justamente Na Segunda Guerra Mundial? Não, mas não, porque eles só entraram depois do barco. A americana não queria saber da Segunda Guerra Mundial, enquanto ela ficou lá na Europa. Quando entrou foi diferente. Só depois que o japonês veio e detonou Pearl Harbor, aí no dia seguinte declararam guerra. Então, na verdade, foi mais uma questão. Enquanto tá lá, eu não estou nem aí. Tocou aqui, aí eu me levanto. Por aí, entendeu? É o que está acontecendo agora. Tá no parece? É o que está acontecendo agora. Com a igreja. Estão matando cristãos do outro lado do mundo. Estão sacrificando irmãos nossos. Igreja, do outro lado do mundo, cortando cabeças de sangue frio, fazendo da sua morte espetáculo em praça pública. E a igreja, no mundo e no Brasil, está virando as costas fingindo que não vê. Estamos nos preocupando aqui com o umbigo nosso. Estamos muito preocupados com nossa casa, nosso carro, nosso emprego, nosso salário. Mas não estamos preocupados na igreja que está morrendo, como nos dias de César. Hoje, só não temos mais o Coliseu, mas estão sendo sacrificados em praça pública. Aí, olhem, gente, isso, meu Deus do céu, eu não falo. Não pense que o que está começando lá do outro lado não vai chegar aqui. Porque vai. Isso é um principado. Isso não é natural, isso é espiritual. E como é espiritual, não está limitado à região. Não há mapa, não há topografia que limite o poder de um demônio, de um espírito. E esses principados e potestades estão se levantando nesse tempo, não é para atormentar só aquela região, não. Começa dali, mas vai se espalhar. Aí quando começar a morrer gente por aqui, no Ocidente, aí as autoridades começam agora, nesse momento que estamos vivendo agora, abril de 2015, era para todas as igrejas evangélicas e até não evangélicas parar de trabalhar com suas campanhas, tudo o que fazem. E vamos clamar, joelho no chão, jejum e oração. Vamos fechar agora o céu clamando. Há um demônio para ser colocado por terra, há espíritos para ser destronados, e nós somos o único poder. Não há governo, não há ONG, nem a ONU pode com isso, porque isso é espiritual, não é natural. Com demônios não há nenhuma organização humana, social,
elitista, filosófica, vai dar jeito naquilo que tem origem no reino do Espírito. Só quem opera no reino do Espírito é a igreja. Mas a nossa aula é sobre introdução à teologia molecular. E aí eu dou a aula. Mas Deus casou com Israel no Sinai. E olha aqui, quem quer casar? Você tem a certidão de casamento? Sim. Tem. A certidão, olha pra cá, a certidão de casamento de Deus com Israel, sabe qual é? A lei. Não é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o supra-sumo da lei. A lei toda são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Aquilo ali é um contrato de casamento. Faze isso, Israel, e viverás. É por isso que eu... Vamos falar. Vamos falar que a gente aprende, né? Meu povo está sendo destruído porque faltou conhecer. Muito bem. Lembra que eu falei que Israel não, a igreja não é o Israel espiritual? Sim. Muito bem. Por quê? Porque Israel está debaixo de promessas diferentes de nós. Por exemplo, eu tenho que guardar a Páscoa. Não. Eu preciso celebrar a Páscoa. Não. Foi ontem. Não, com coelho nem chocolate. Não. Mas olha só, a Páscoa é para celebrar com cordeiro, não com coelhos. E não é com chocolate, é com sangue. Não é comendo chocolate, é comendo ervas amargas, vestido para a viagem. Não é assim? É para eles. E para nós? Não. Por quê? Eu sou igreja, diga eu. Eu sou igreja. Gente, a Páscoa como cerimonial é uma cerimônia judaica. Não é cristã. Não existe Páscoa cristã. A Páscoa cristã, a diferença... Aliás, nós vamos estudar isso no próximo ciclo. Festas judaicas. As 3 festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, que se subdividem em 7, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Yom Kippur, Tabernáculos. Essas festas para Israel apontam para o passado, acontecimentos no passado, e são celebrações anuais. Ouve Israel, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Ok? Mas para nós não. Por quê? Porque as festas para nós não são celebrações anuais. Não. Elas são experiências únicas. Pastor, A Páscoa. A minha Páscoa foi na última semana de setembro de 1982. É o dia que você e eu aceitamos Jesus. No dia que aceitamos Jesus, naquele dia é a nossa Páscoa. Por quê? É naquele dia que o Cordeiro de Deus morreu para mim, no meu lugar. Foi naquele dia que eu, você, cada um aqui aceitou Jesus. Foi naquele dia que você reconheceu que Jesus é o Cordeiro de Deus para você. Ele morreu naquele dia para você, no seu lugar. Você foi salvo da pena do pecado, que é o inferno, porque ele desceu lá por você. E ele não faz isso que nem o Cristo de Mel Gibson, que todo ano vai ser. Não. Não precisa isso, porque ele morreu uma vez. Não precisa morrer de novo. Uma pessoa me procurou aqui no batismo do pastor. Eu vim da igreja A, B, C, D, F, G, e eu fui batizado lá, eu tinha 16 anos, já estou com 30 e qualquer coisa, e eu estou
estou voltando para Jesus agora, porque batizar eu falei, não precisa. Rebatismo é heresia. Porque Jesus só entra na sua vida uma vez. Você pode voltar para Ele várias vezes, mas entrar, conhecer Ele só uma vez. A diferença, sabe qual é? Enquanto você não conhece Jesus, você peca, costa, limpa a boca e entra cigarro. Depois que você aceita Jesus, você pode até voltar a fazer alguma coisa até pior. Mas aqui dentro, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Vai ficar uma expectativa de errado. Você pode fazer, mas que o Espírito Santo vai estar ali, ó. Isso é pecado. A consciência de pecado não te abandona, porque você agora conhece Jesus. Tá vendo? Mas a nossa aula é sobre teologia. E ele é judeu, cristão, assim, ele é cristão, cristão, vive como cristão, mas ele comemora o Yom Kippur, que é a mais importante. Tudo bem, não vai fazer, é como diz o outro, né? Não inflode, não inflode. Eu tenho um dia que você vai ter 4 É assim. Na melhor das hipóteses, ele se batizou uma vez e tomou 3 banhos. Na melhor. Agora ocorre que algumas pessoas de fato não se batizaram, tomaram só um banho. Ele desviava e voltava. Há pessoas que não se batizam, e esse é o perigo. Esse é o perigo de pegar a pessoa do laço. Ah, aceitou Jesus na sexta-feira, no sábado tem batismo, você vai. Isso é um perigo. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo. Vai por causa da influência de algum parente, de algum conhecido. Se for namorado, então aí que, meu Deus, gostou da menina, já era. Não tem que ser. Aceita. Já era. Você está entendendo? É por aí. É igual o batismo infantil, né? Batismo infantil. Por que a gente não aceita batismo de criança? Por quê? Batismo é novo nascimento. Ok? Morte para a vida, vida nova para Cristo. Isso implica que você se arrependa dos pecados que cometeu. Para que você aceite que Jesus morreu pelos teus pecados. Tem que haver arrependimento. Como uma criança vai se arrepender se a criança não tem consciência de pecado? Pecado é transgressão da lei. Não havendo lei, não há pecado. Mas esse batismo que você está falando é da católica? Não, batismo é uma coisa só, seja lá ou cá. Batismo, a palavra batismo Quando ele vai é ser mergulho. Isso. Batismo, mergulhar. Imersão. Jesus, está no texto, Jesus mergulhava mais do que Jordão. Mergulho. Mas o simbolismo do batismo é sepultamento. Como não dá para cavar um buraco, botar o camarada lá, tampar, depois trazer de volta, a gente faz com a água, que é mais fácil. Ao entrar na água, morte para esta vida. Ao sair da água, vida nova para Cristo. E aí Paulo completa. Agora, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o seguinte. Você está me fazendo. Vamos ver se isso vai funcionar aí. Pecador. Cristo. Pecador condenado ao inferno. O inferno é para lá. O céu é para cá. Jesus veio do céu. Fala ao pecador. Me aceita? Aceitar o quê? Aceitar que eu morri por você. Aceita. Então você vai viver a minha vida e eu vou morrer a sua morte. É uma troca. É substituição. Entendeu? Quando você entra na água, você morreu para essa vida. E agora vai viver para Deus. Agora,
Olha para quem está do lado. Assim, a vida Que você está vivendo agora não é mais sua. Cuidado. O que você faz com a vida de Jesus. Pastor, mas e o batismo da criança? Não vale nada. Não vai nada. E se te chamar para ser padrinho? E aí? De uma forma muito carinhosa, tem que chamar. Assim, de uma forma muito carinhosa, eles falam assim, querido irmão papai, Sai daqui, somos não, olha só, olha só. o assunto de ser evangelizado, pegar um gancho. Eu agora ando de acordo com o que está na palavra, ok? Então, tudo aquilo que fere a palavra, eu não posso fazer sob pretexto nenhum. Mesmo que isso vá me trazer alguns desafetos, mas eu não vou fazer. Vale o que Pedro disse, mas importa agradar a Deus e aos homens. Ah, mas para me ficar bem com... Poxa, eu gosto tanto de fulano. Mas vem cá. O que você vai ceder para fulano vai desagradar a Deus? Vai. Quem você acha que é mais importante na sua vida? Se você acha que vale mais a pena ficar bem com fulano e mal com Deus, vai me ajuda. Pastor, mas tem base bíblica? Tem, Eu Jesus. não acabei de falar. Eu digo base bíblica explícita, algo que Jesus tipo foi assim, apresentado. que... Não foi batizado. Ele foi apresentado, isso eu sei. Você quer a base bíblica? Tem. Abra sua Bíblia em João. João, Tudo é listo. abra sua Bíblia em Lucas. Não. Abra sua Bíblia em Lucas. Já abre sua Bíblia. Achei. Mateus 3. Vai. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Esse João, ele veio preparar o caminho de Jesus, ok? E ele veio pregando o quê? O arrependimento. Aí você pula para Jesus, Jesus vai pregar a mesma coisa: arrependei-vos. O arrependimento, grave isso aí, esse que é a chave. A chave é essa. O arrependimento antecede a salvação. A porta pela qual você entra na salvação é o arrependimento. Uma criança não pode se arrepender, porque ela não tem consciência de pecado. Só quem tem consciência de pecado pode se arrepender deles. Entendeu? Mas no caso desse batismo católico é nesse sentido, é com esse propósito? Não existe outro batismo. Tipo assim, a criança pega batizada pela expiação do pecado, pelo arrependimento do pecado? Sim. Ou para ter padrinho? Aí o católico, para dar um jeitinho brasileiro no negócio, não é brasileiro não, porque Roma também faz. Eles fazem o crisma, que é a confirmação do batismo quando ele se torna adulto, lá na adolescência, entrando na juventude. Aí faz a primeira comunhão. Na realidade, Tem que ser o contrário. não existe esse batismo de criança. Isso é pagão. Os pagãos, aí eu vou ter que entrar na história da igreja. Para quem teve o modo, quem é que fez a história da igreja? Quem fez? O pessoal do terceiro ano teve. No ano passado a história da igreja. Vocês vão ter a história da igreja 2 esse ano. Para quem teve a história da igreja 1, eu falei sobre isso. Quando a igreja se travestiu de romanismo, o imperador declarou que a igreja era a religião oficial do império, o cristianismo. Toda aquela corte
romana se declarou cristã, mas não era. Não se converteram, se convenceram só. E aí, eles continuaram pagãos, mas agora professando ser cristãos. Eles continuavam adorando Afrodite, Mercúrio, Zeus e por aí vai. Mas como adorar os deuses antigos, se eles agora estavam na igreja? Eles travestiram o evangelho com os deuses pagãos, só dando nomes cristãos. Aí você tem a Virgem Maria com o menino Jesus na estátua. Aquela estátua tem 4.000 anos. Jesus só tem 2. Da onde é a estátua? Aquela estátua, na realidade, é Semíramis, Zeus da Babilônia. E a criança no colo é Tamuz, filho do deus Irode. Você está entendendo? Travestiram deuses pagãos com nomes cristãos. E os rituais também. As festas pagãs ganharam o nome de festas cristãs. Por exemplo, a festa do sol do deus Invictus foi casada com o nascimento de Tamuz. No dia que Tamuz nasceu, os homens plantaram árvores em Babilônia. Os homens deram presente uns aos outros. Ele, Tamuz, era chamado de menino Deus. E a sua mãe, mãe de Deus. Tem alguma semelhança? É. E um detalhe, 25 de dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu agora, nessa época. Em dezembro foi eu. Jesus nasceu agora. Olha aqui. Jesus nasceu lá em setembro para outubro, que é a festa dos tabernáculos. Quando a Bíblia diz Jesus, e ele habitou entre nós, esse habitou, João 1, né? Vimos a sua glória como a glória dos anjos do Pai, ele habitou entre nós. O habitou está traduzido de forma errada. Na verdade, ali seria ele tabernaculou entre nós. Ele nasceu durante a festa dos tabernáculos. Ok? Vai voltar mesmo. Pastor, vai complicar. Ele vai complicar mais ainda. E aí são 8 dias. E aí a aula acabou e você não deixa eu andar. Se ele for um padrinho de consideração. Olha só, gente, presta atenção. Aí, peraí, presta atenção. Aí, o macumbeiro, o meu amigo, mora na porta com porta comigo. Há 20 anos, conheço a família toda. Brinquei de vários com os filhos. Me chama, poxa, só gosto de você. A gente vai consagrar aqui. Tá bom, bom. Aí eu, olha só, pastor, por consideração. Eu não acredito nisso não. É muito meu amigo, mas não sabia ver. Agora você imagina você falando para Deus, Deus, olha só. Eu não acredito nisso não. Mas por consideração aí. Aí Deus vai falar assim, É igual em missa Agora, sétimo dia. por consideração, vamos ver. É. Eu vou deixar pra Gostar muito do outro. Isso aí. Olha só, gente, é sério isso. Eu não posso negociar a minha fé só em relação à pureza, santidade, à fidelidade. Não há negociação. Temos que ser radicais. Eu servi
12 anos em navios, 30 anos na marinha. Houveram tempos em que eu andava com colegas, amigos, cristãos. Mas quando essas pessoas eram transferidas para outro lugar, eu ficava um tempão sozinho, comia sozinho, chegava na escola, saía sozinho, até que Deus colocasse outro que acreditasse porque eu acredito do meu lado. Por quê? Jesus falou isso pela boca de Paulo. Não há comunhão entre luz e trevas. E vou dizer uma coisa a você, é muito difícil, eu acho, isso é particular. Eu não tenho nenhum amigo não crente. Amigo não. Eu tenho conhecido. Eu tenho. Mas amigo não crente. Sabe por quê? Porque o amigo está num nível muito elevado. Amigo é aquela pessoa que participa do meu particular. E o meu particular eu só abro para quem serve a Deus. Por quê? O diabo não brinca de ser diabo, gente. É sério. Você tem que lembrar disso. Diga comigo, o espiritual tem poder. Tem poder. Sobrenatural. A pessoa pode ser muito gente boa, mas se ela não serve a Cristo, ela está debaixo do poder do maligno. A Bíblia diz assim, ó. Se antes eras trevas e agora sois luz, anda pois como filho da luz. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O ímpio, aquele que não serve a Deus, ele está na mão do diabo. Quem governa é o inimigo. Aqui é o Espírito Santo. Eu posso errar, eu posso pecar, eu posso fazer um monte de besteira, mas o Espírito Santo habita. Ele pode ficar constrangido, mas ele habita. Ok? Mas ali, quem manda é o outro. A pessoa pode se mostrar muito meu amigo, mas se o diabo quiser, do dia para a noite. Por quê? É peça fácil na mão do inimigo. O inimigo consegue mudar, ele muda sexualidade. A pessoa quando entra no candomblé, que banda, todas as bandas lá. A primeira coisa que o inimigo faz é inverter a sexualidade. E tu acha que a pessoa quer isso? Não, isso é espiritual. Acontece que o reino do espírito comanda sobre o natural. Uma pessoa que te odeia consegue expulsar aquele demônio e traz ela para Jesus, o ódio dela casa. Porque não é ela, é o espírito que está por trás. Aquele marido infiel arranca aquele demônio da infidelidade dali, traz ele para o evangelho de verdade, né? De verdade. Ele para de ser. Por quê? Essas características são das trevas, não da luz. Entendeu? A mulher que tem problemas com traição do marido, ela tem que colocar na cabeça, isso é um demônio. Tem uma bomba gira aí que está trabalhando. E vai, comece a estudar a família dele. Vê se isso não está lá antes dele. Vê se o pai, o avô, se não estava lá. É sério, não estou brincando, é sério mesmo. Eu tenho um irmão que é alcoólatra, entre eu e o mais velho. O do meio, entre nós dois. Ele é alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Meu avô morreu de cirrose hepática por alcoolismo. Meus dois tios, irmãos do meu pai, morreram alcoolizados. Um deles viu o demônio vir buscá-lo. Ele falou, ele viu. Ele estava sentado no sofá, tinha acabado de pular um corre, e ele falou para minha tia Wanda, eu estou vendo na porta aí, esse vulto preto está vindo para cima de mim. Ele veio me buscar, ele falou isso e morreu. Imagina, coisa triste. Então esse espírito ronda a família. Eu estou falando para você, a maior parte, olha, presta atenção, já sei da aula mesmo. Você me deixou.
espíritos familiares. São espíritos que atuam nas famílias antes de nós. Se você fizer um exame, aquilo que está te afligindo, já afligiu teus pais, teus avós, alguém na tua família, na tua descendência, na tua ascendência. Aquilo já vem acontecendo de geração em geração. O que ocorre é que você tem que se levantar. E ser isso acaba aqui. Jesus entrou, eu sou a porta que fechou para esse demônio não entra mais. Na minha casa não vai ter prostituição, na minha casa não vai ter maldição hereditária, na minha casa não vai ter isso não, porque eu vou me levantar. Agora tem o seguinte, Jesus falou, né? Essa casta de demônio não sai, senão com jejum e oração. É uma vida, não é um ato isolado. Irmãos, demônio que sai assim, sai dele não, é um fraquinho. É sério, não. Principados e potestades só saem com uma vida de oração. Você vai ter que fazer guerra espiritual. Você vai ter que ser parente com o diabo. Isso custa caro. Isso não é fácil. Isso requer muita renúncia sua. Você vai ter que viver os pés do Senhor, se encher de Deus, para que o demônio não passe. Você vai fechar a porta. Amém. Ok? Amém. Glória a Deus.